Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Com muita satisfação nós estamos aqui mais uma vez, recebendo vocês, se deliciando com as mensagens que vocês deixam de boa noite. Sejam bem-vindos e que essa reunião seja mais uma reunião de gratidão, uma reunião abençoada por Deus. Boa noite a todos. Eu espero que nós tenhamos uma noite tranquila, feliz, muito proveitosa e que os ensinamentos de Jesus, que as bênçãos do plano espiritual possam de fato encontrar solo fértil nos nossos corações. Que a gente possa absorver os ensinamentos da espiritualidade e conseguir, sobretudo, praticá-los. Bom, novidades para a semana que vem, na palestra, nós vamos ter uma nova palestrante, que é a nossa querida irmã Dayonete. Para aqueles que já conhecem, dispensa apresentações, e para aqueles que ainda não conhecem, que não conhecem a nossa casa, os trabalhadores, a Dayonete é uma trabalhadora muito antiga lá da casa. Ela está na dirigência do grupo de cromoterapia. O grupo de cromoterapia ele é composto pelo nosso querido Pedro, o Emanuel e a Eliana Schneider. Todo sábado a gente tem essa cromoterapia, que é uma forma de tratamento, né? É um dos tratamentos que a gente tem lá na casa e que tem tido um êxito assim muito grande. As pessoas costumam gostar muito de participar da cromoterapia, né? E o que vai acontecer? A Dayonete justamente vai explicar sobre os benefícios da cromoterapia. Então, ela preparou com muito carinho pra gente 3 vídeos, 3 palestras que vão ser feitas uma em seguida da outra. Então, vão ser 3 semanas seguidas com as palestras da Dayonete, porque elas seguem uma sequência, né? Então, na primeira, ela vai conseguir explicar para nós de uma forma muito didática, com palavras bem acessíveis para todo mundo, como é que é constituído o nosso perispírito, aonde residem as emoções, aonde reside o nosso pensamento, na forma perispiritual, aonde que ele fica arquivado, né, documentado em termos espirituais. Por que tudo isso? Porque é através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que isso reflete no nosso organismo. E reflete às vezes de forma positiva ou negativa. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa tem consequências no plano material. Ou seja, que plano material? No nosso corpo físico, gerando saúde e às vezes gerando doenças. Então, é muito importante, gente, que a gente conheça qual é o processo que isso se dá no nosso organismo. Como é que isso funciona? Para que a gente cada vez mais possa auxiliar no nosso tratamento, na nossa cura. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna um participante ativo no nosso processo de cura, né? Então é muito importante, vocês vão gostar muito da palestra. São palestras também de 35 minutos, mais ou menos. Ela colocou slides, coloca lá o corpo humano, o perispírito, e depois ela vai explicando os benefícios da cromoterapia numa segunda palestra, e depois também sobre as cores especificamente, né? Para que serve cada cor, aonde que cada cor atua, de que forma, quais são as indicações das terapêuticas para cada uma das cores, né? Então é muito interessante, né, de todos os nossos irmãos conhecerem. E fora que a Dayonete, assim, é uma pessoa da área da saúde, ela é veterinária, ela trabalha com medicina chinesa, né? E assim, ela tem muito conhecimento e amor com essa área que ela trata, né? Então eu acho que vai ser, assim, as próximas 3 semanas imperdíveis.
mas mesmo assim, para quem perder, vai ficar gravado, não tem problema. Então as palestras, assim como as nossas reuniões mediúnicas, elas ficam gravadas, está lá no canal, e vocês podem assistir na hora que for possível também, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de assistir na hora efetivamente em que elas são aqui transmitidas, né? Mas fica lá, tá arquivado, guardado, e eu espero que todos vocês possam se beneficiar muito com tanta informação, com tantos instrumentos de auxílio à nossa evolução. A gente sempre se pergunta, né, como fazer a reforma íntima, né? Ah, tem que fazer, mas tem que fazer de que jeito? Por onde eu começo? O que eu faço? Compreender esse processo já é um começo. Então eu recomendo a todos. Essas palestras que a Leonete vai nos trazer, é mais do que uma palestra, é uma aula. E a gente tem a oportunidade de ter elas gravadas ali. Então dá para assistir uma, duas, três vezes, até tirar todas as dúvidas, entender direitinho o que ela tem ali. Não percam que vai ser muito interessante. Aliás, está interessante, são palestras muito, muito fácil de entender e um assunto muito difícil de compreensão. Mas está explicadinho assim, numa didática bem, bem tranquila. Só uma coisinha, Marco, desculpa te interromper, mas é o seguinte, caso vocês tenham dúvidas, não só sobre a questão da cromoterapia, mas outras dúvidas quaisquer, que a gente possa auxiliar vocês, não hesitem em entrar em contato conosco. Estão tendo aulas aos sábados, o Marco já vai aqui reforçar para todo mundo, mas assim, as dúvidas vão surgindo. Quem puder participar da aula pode tirar suas dúvidas na aula. Às vezes a pessoa não está participando das aulas, mas está lendo, estudando, se instruindo, que é extremamente importante, e surgem dúvidas também, né? Surgem questionamentos, às vezes a gente quer bater um papo, né? Tentar se esclarecer melhor sobre as questões mediúnicas, doutrinárias, até mesmo evangélicas. Então, vocês podem procurar a gente. Quando eu falo a gente, não sou só eu e o Marco, porque nós pouco, né, na realidade quase nada sabemos, né, a respeito aí de toda essa doutrina que é tão extensa, mas nós temos outras pessoas na casa que podem auxiliar e conversar com vocês e que estão à disposição para isso, tá bom? Por falar nisso, a próxima aula é sábado, no mesmo horário, sábado às 17 horas. Não percam, vai ser o capítulo 3 agora, da parte 2. É muito interessante também, e assim, uma sequência. Eu não estava falando, se tiver dúvida da aula, da palestra, de qualquer coisa, entre em contato com a gente pelos canais que a gente tem. Pode deixar pergunta no canal do YouTube, pode entrar no site, pode mandar e-mail, tá? De alguma forma vai chegar até nós, e se a gente não souber responder, a gente vai correr atrás, a gente vai estudar, a gente vai para poder deixar a pessoa também inteirada com o assunto, tá bom? E mais uma coisinha, hoje eu vou interromper o Marco, coitado. É assim, se vocês tiverem mais nomes de pessoas que necessitem participar do nosso tratamento de cura, que é aos sábados, das 8 às 9 da noite, também, por favor, encaminhem o nome, endereço, através dos nossos canais, ou pelo telefone, pelo WhatsApp da casa, tá bom? Bom, então o convite está feito para a aula no próximo sábado, às 17 horas. Lembrando que o link vai ser o mesmo, tá? É o mesmo link, é só entrar no link. Quem não recebeu o WhatsApp com o link, no canal aqui do YouTube tem o link lá também, é só entrar e acessar por volta das 17 horas, um pouquinho antes, que já a sala já vai estar aberta, a gente vai estar lá conversando, trocando ideia, estudando, todo mundo participando, que é bem legal. A última aula foi uma aula excelente, nós conseguimos interagir com todo mundo, foi muito bom, e a próxima também vai ser. Ó, dá tempo de pegar o copo de água ainda, quem não pegou, vamos lá pegar o copo de água para a gente iniciar a nossa reunião, para deixar a água lá
fluidificando. Vamos partir então agora para a abertura da nossa reunião, né? Vamos sentando confortavelmente, relaxando, deixando as tensões fora de casa agora, fora da gente, do lado de fora, e nos conectando ao plano maior. E vamos elevando o nosso pensamento e agradecendo por mais uma vez podermos estar aqui reunidos para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos deu, para podermos ser atendidos pela espiritualidade. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a cúpula espiritual e protetora da nossa casa, capitaneada pelo nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos saudando a todos e nos conectando com eles através da prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E dessa forma, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma aleatória, abrindo o nosso Evangelho, que na noite de hoje nos traz a seguinte mensagem, do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Está na página 105 para quem quiser acompanhar. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Porque pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientemente bem para governá-lo, tornando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, sem julgamento, é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal.
Bom, meus irmãos, é um capítulo extremamente importante, interessante do Evangelho. A gente poderia aqui falar um monte sobre isso, fazer aqui palestras, aulas sobre esse tema. Mas como o nosso tempo é muito curto, eu acho que o que a gente tem de mais importante a tirar dessa lição e a compreender é que o homem, muitas vezes, devido ao seu orgulho, à sua prepotência, nega a Deus. É muito mais fácil, às vezes, uma pessoa mais humilde, às vezes até com menos conhecimento, quando eu falo conhecimento, conhecimento das coisas terrenas mesmo, aceitar a Deus, do que às vezes pessoas extremamente cultas. E por que isso se deve? Exatamente por esse motivo que está sendo explicado no Evangelho. É o nosso orgulho, é a nossa prepotência e achar que a gente sabe tudo, achar que a gente tem o domínio de todas as coisas, que assim, e negar aquilo que a gente ainda não tem capacidade de entender. Então, se eu não compreendo, não existe. E as coisas não funcionam assim. A gente vem aí pela humanidade, né, pela história, que nos apresenta que é exatamente o oposto. A gente vai aprendendo e tendo conhecimento das coisas de acordo com a nossa maturidade, tanto intelectual quanto moral. É nos dado a capacidade de aprendizado. E tem certas leis, até mesmo da natureza, que são as leis imutáveis, que nós ainda no nosso estágio de evolução não temos capacidade de compreender, mas teremos lá na frente. É muito simples, um exemplo. Uma criança de 5, 7 anos, ela não tem capacidade ainda de poder entender física quântica, ela não tem condições de entender uma matemática mais avançada. Por enquanto, ela se limita a aprender a somar, diminuir, né? Isso não quer dizer que lá na frente, daqui a alguns anos com maior maturidade, ela vai estar apta a novos conceitos que demandam mais do nosso cérebro, mais amadurecimento, mais abstração, conceitos novos, ela vai aprender. Mas quando ela tiver 17, 18, 20 anos, não com 5. É a mesma coisa para nós. Nós somos essa criança de 5, 7 anos, que estamos agora passando já de um estágio da infância para a juventude espiritual, né? Nós ainda vamos nos demorar a chegar na maturidade espiritual. E o que acontece? Tal qual crianças, né, que ainda somos, aquilo que não conhecemos, nós negamos. É mais fácil, né? Não, então não existe. E eu sempre acho que eu sou o bom, né? Porque na Terra, infelizmente, ainda acontece isso muito. As pessoas acham, né, se veem muito imbuídas do seu orgulho e mergulhadas nessa escuridão e nesse limite, porque o orgulho nos traz mais limite do que liberdade, né? Ele nos isola e nos faz acreditar em inverdades, né? Principalmente sobre nós mesmos. Então, o orgulho é um entrave muito grande para o nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual. Temos que botar a mão na consciência que toda vez que a gente acha que a gente sabe muito de um assunto, sempre vem alguém que vai mostrar que sabe mais. Quando a gente acha que a gente é muito bom em tal coisa, aparece outro melhor. E assim é, porque senão não teria evolução, né, gente? Então, humildade é a palavra. Humildade para podermos compreender as coisas de nosso Pai, as coisas divinas, né? Vamos nos ajoelhar perante a grandiosidade de Deus, né? E no momento aceitá-los, aceitar a Deus, não com o nosso racional, porque de fato nós não temos como explicá-lo. Nós vamos aceitar a Deus com o nosso coração, porque aquilo que ainda não temos a capacidade de compreender, nós, graças a Deus, temos a capacidade de sentir, né? Então, de joelhos ante o nosso Pai. A matemática de somar e subtrair já é difícil, quanto mais chegar lá na física quântica, né? Meus irmãos, vamos agora relaxando mais ainda. Vamos nos preparar
para recebermos do plano espiritual agora um passe magnético, a fluidificação das águas. Então vamos nos colocando passivos e tranquilos, fazendo aquele exercício da respiração, de respirar fundo, segurar o ar por alguns segundos e soltar todo o ar que tem no pulmão. Isso vai renovando a oxigenação do nosso corpo, vai nos renovando célula por célula, e vamos nos sentindo dessa forma cada vez mais leves, cada vez mais tranquilos. Vamos sentindo o nosso corpo bem relaxado, e com esse relaxamento conseguimos sentir a presença dos nossos irmãos espirituais de luz que se encontram ao nosso lado, nosso mentor, nosso médico, e a espiritualidade que está nesse momento pronta para nos atender. Vamos imaginando que um irmão de luz que se encontra aí à sua frente agora, com a mão estendida na sua cabeça, no seu chakra coronário, e que desta mão, desce em forma de luz uma energia que penetra no seu corpo físico, limpando, tirando miasmas, cargas negativas, colocando aquele remedinho necessário no órgão que necessita, no órgão prejudicado, renovando todas as energias, equilibrando o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E dessa maneira estaremos prontos para receber todas as bênçãos que vêm do nosso Pai Celestial. E dessa forma, sempre com o pensamento elevado, nós vamos nos colocando ante Jesus e pedindo a Ele que nos abençoe, trazendo essas energias curadoras até nós. Mas que, sobretudo, nós possamos fazer cada um a sua parte, mantendo-se durante toda a semana com seus pensamentos elevados, com atitudes nobres, pensando em tudo aquilo que Jesus nos ensinou e colocando em prática os seus ensinamentos. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha
Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza e perfeição. E queremos de alguma maneira alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade que fará das nossas almas o espelho aonde deve se refletir a vossa santa e pura imagem. E é dessa forma, Senhor, com muita humildade, com vontade de servir, de atuar efetivamente na semeadura que existe, no plantio que existe aqui na terra, das verdades do plano maior. Nós vamos buscando forças no plano espiritual, para que Ele não resolva as coisas por nós, mesmo porque eles não vão fazer isso por nós, mas sim que eles nos apoiem nos momentos mais difíceis, que eles nos acalmem o coração, os sentimentos, os impulsos inferiores, para que possamos nós fazermos o bom uso do nosso livre-arbítrio, para que possamos, Senhor, ter discernimento no que fazer e como agir, sempre lembrando que o amor e a caridade deve ser a nossa bússola norteadora. Nós vamos buscando fazer com que a nossa vida, a cada dia que se passa, seja um louvor a Deus, o nosso Pai. E como será que nós louvamos a Deus, o nosso Pai? É através das nossas atitudes, mostrando aquilo que aprendemos. E isso nós mostramos nas pequeninas atitudes do dia a dia, para com os nossos semelhantes, para com os nossos familiares e, sobretudo, para conosco mesmo. E assim, Senhor, para nos ajudar, nos auxiliar nessa empreitada, pois que não é fácil estarmos aqui na Terra. De fato, limitados a um corpo que na matéria sofre todos os reveses, sente dor, frio, fome, sente a doença, é suscetível a tantas coisas, Senhor. Nós vos pedimos que os espíritos amigos e protetores, comandados por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, possam colocar nas águas que meus irmãos separaram para este fim tudo aquilo que se faz necessário para que prossigamos nessa nossa jornada, que possa energizar este elemento tão simples como a água, colocando tudo aquilo que precisamos, que nos fará bem, e que nós, Senhor, possamos tomar essa água com toda a fé que vai em nosso coração, com toda a certeza de que o plano espiritual olha por nós, de que em nenhum momento sequer nós nos encontramos sozinhos, que entre alegrias e tristezas, Jesus sempre esteve conosco, e que possamos, a cada dia de nossa vida, sentir essa presença, agradecendo e percebendo o quanto de amor Deus faz com que chegue até nós. E assim, nós vamos fazendo a oração de São Francisco de Assis. Uma oração tão simples, tão bela, e que retrata tudo aquilo que nós devemos ser. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meus irmãos, após tanto recebermos, vamos elevando nosso pensamento mais uma vez em formas de doação. E doar um pouquinho daquilo que recebemos, doarmos a nossa energia, o nosso amor a todos os irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem. Então elevamos a Deus nosso pensamento, nossas vibrações, e que elas possam, através dele, ser espalhadas por todo o planeta, chegando naquele que necessita de amparo. Quer seja a necessidade física de alguma doença que lhe assola, quer seja na necessidade de alimento, de sede, de frio, que as nossas vibrações possam chegar até esses irmãos e de alguma forma ajudá-los. Vamos vibrando também pelos dirigentes do nosso planeta, para que eles tenham consciência e possam sempre olhar pelos irmãos que se encontram em necessidades. Que eles possam sempre pregar a paz e o amor. Vamos vibrando também por todas as igrejas, credos, religiões, que pregam os ensinamentos do Mestre Jesus, que elas possam manter sempre suas portas abertas e atendendo aos irmãos que ali chegam, ensinando-lhes as pegadas do Mestre e ajudando também na parte social. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter harmonia entre todos. Vamos vibrando, em especial, pela casa que nos assiste, a casa de Dr. Bezerra de Menezes, por todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, por todas as pessoas que frequentam aquela casa, por todos os pacientes. Vamos vibrando também pelos nossos parentes e amigos que já se encontram na pátria espiritual. Igualmente, por aqueles que se encontram conosco nessa jornada na Terra em busca do nosso aperfeiçoamento moral, da nossa evolução. E, enfim, vamos vibrando por nós mesmos como pequeninos trabalhadores da seara do Mestre. Que assim seja. E dessa forma, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião mediúnica,
com a certeza que fomos atendidos pelo plano espiritual, que recebemos tudo aquilo que merecemos no passe que tomamos, na água fluidificada que se encontra, no remédio que colocamos para fluidificar, enfim, com a certeza que fomos atendidos pelo plano espiritual. Então, mais uma vez de coração, agradecemos a toda a espiritualidade, a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a Dr. Bezerra de Menezes, pela grande oportunidade que nos dá. Elevamos nosso pensamento, então, e vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, chegamos mais uma vez ao final, né? Agradecemos a presença de todos, as mensagens recebidas. Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até sábado, às 5 horas, na aula. Terça-feira com a Daionete, nos ensinando bastante. E na quinta-feira com a gente de novo, né? Se Deus permitir. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês, que eu acredito que a nossa maior prova durante todo esse ano de 2020, que tem sido absolutamente muito diferente para todos nós, né? A maior prova nossa é manter a nossa fé, manter a nossa vontade de nos melhorarmos, mesmo ante as dificuldades, e cada vez mais buscarmos novas formas de ajudar ao próximo, de fazer a caridade, ainda que estejamos com muitas limitações físicas, emocionais, muitas vezes, financeiras, mas que mesmo assim a gente consiga continuar caminhando. Então, isso é uma prova, é um desafio, acho que é a prova final pela qual nós temos que passar. E irmãos, acreditem que ultrapassado esses tempos, com certeza, um novo mundo se abrirá para todos nós. Um novo mundo, tanto interno quanto externo. Né? E o meu beijo para todos vocês e até quinta. Desistir jamais, vamos perseverar. Até quinta, um beijo no coração de cada um.